Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Para você que ainda não me conhece, sou Girlene Santos e como estamos agora no mês de setembro, né, um mês considerado Setembro Amarelo do combate ao suicídio, né? Hoje eu quero compartilhar com você o meu testemunho, aquilo que eu vivi a respeito desse assunto, a respeito desse tema. Mas antes de eu estar aqui compartilhando meu testemunho, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, compartilhe com o número maior de pessoas possíveis que você possa estar enviando esse vídeo, para que esse vídeo possa ajudar, através do meu testemunho, possa ajudar pessoas que estejam passando pela mesma coisa que eu passei e que eu consegui superar. Tá bom? Mas antes de eu estar já trazendo o meu testemunho, eu quero trazer a você um versículo da palavra de Deus que está no livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo 7, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse vídeo para mim é a primeira vez que eu vou estar falando sobre esse assunto, é a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso que eu vivi, né? Sobre um período de depressão que eu vivi, porque o suicídio, ele, para que a pessoa possa tomar a decisão de tirar a sua própria vida, ele é todo um processo, não é do nada que a pessoa vai querer tentar tirar a sua própria vida, né? Ela passa por um processo. E para chegar a esse ponto, você passa pela depressão. E para mim tá sendo um pouquinho assim, algo diferente, né? Que eu vou estar aqui trazendo para você. Tô um pouquinho nervosa, mas eu acredito que Deus ele vai estar me usando para falar com você, para falar com alguém da sua família que está precisando de ouvir esse testemunho. Bem, aos meus 8 anos de idade, tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia muito, ele bebia todos os dias, ele acordava às 6 horas da manhã, ele ia pro bar beber, e ele passava o dia inteiro no bar, e quando ele chegava em casa era bêbado, era quebrando tudo, bagunçando tudo dentro de casa. Eu e minha família, a nossa casa não tinha praticamente nada, porque ele quebrava tudo que a gente tinha, ele destruía. E quando ele chegava, eu lembro que a minha mãe ainda não tinha chegado da roça, porque a minha mãe trabalhava na roça para sustentar os filhos, enquanto ele estava no bar bebendo. E aí, quando a minha mãe chegava da roça, ele já tinha chegado do bar bêbado e estava esperando ela para começar a discussão, para começarem a brigar. E tudo aquilo foi causando muita tristeza, muito sofrimento, muita angústia no meu coração. Tudo aquilo foi acarretando muita amargura na minha alma. Eu, com apenas 8 anos de idade, eu tentei tirar a minha própria vida. Eu tentei, para mim não tinha mais solução. Eu não aguentava mais, eu não suportava mais viver em um lar tão destruído, em um lar onde não tinha paz, não tinha alegria. Eu não sabia o que era paz. Eu não sabia o que era alegria, o que era um pai e uma mãe feliz. Eu não presenciava isso. A única coisa que eu via eram meus pais brigando, meus pais discutindo, meu pai agredindo a minha mãe. Às vezes ele agredia nós também, eu, meus irmãos. E isso me trouxe a tentar, né, o suicídio pela primeira vez aos 8 anos de idade. Você pode estar pensando agora como que uma criança de 8 anos, né, já entende o que é tentar tirar a vida, o que é se matar. Mas na minha mente, a única coisa que podia me ajudar era eu realmente tirar a minha vida. E aí eu lembro que eu estava na sala na cozinha da minha casa e cheguei na mesa. Meu pai, minha mãe, por ela ser agricultora e o meu pai também, eles tinham veneno em casa, né? E eu sabia onde estava o veneno. E aí eu fui, peguei o veneno, coloquei dentro de um copo, coloquei água e fui para beber o veneno porque eu queria morrer. E naquela hora eu lembro que a minha mãe vinha chegando e ela viu aquele copo na mão e viu o veneno na mesa. E na mesma hora ela tomou o veneno da minha mão e não deixou que eu bebesse aquele veneno.
Hoje eu sei que foi livramento de Deus na minha vida. Eu sei que Deus usou a minha mãe naquela hora para me livrar, porque Ele tinha propósito na minha vida, assim como Ele tem na sua vida também. Mas não parou por aí. Não foi a única vez que eu tentei o suicídio. A primeira vez foi aos 8 anos de idade. E aí o tempo passou, os dias, os meses e os anos passaram. E quando eu fiz 11 anos, eu tentei tirar a minha vida novamente. Porque eu não suportava mais tanto sofrimento. Eu não suportava desde quando eu me entendi por gente, como as pessoas falam. Eu só presenciava tristeza, eu só presenciava brigas e contendas dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu nunca vi meus pais felizes, meus pais unidos, era só briga. E eu sofria muito com aquilo. Eu ia para a escola, eu lembro que eu ia para a escola e na escola eu via os pais levando seus filhos para a escola. Algumas amigas minhas, os pais dela levavam ela para a escola e eles davam dinheiro para ela estar comprando seu lanchinho. Eu não tinha isso. Tá sendo um pouquinho difícil para mim estar falando para você, tá relembrando tudo isso. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito através desse meu testemunho. E eu ficava muito triste, porque meu pai e minha mãe nunca foi para a escola, nunca foram me levar na escola, eu não tinha isso. Então eu ia acumulando tudo isso no meu coração, ia acumulando tudo isso dentro de mim e eu não conversava com ninguém. Eu não desabafava com ninguém, eu não falava pra ninguém o que eu estava passando. As pessoas me viam e achavam que estava tudo bem comigo, mas não estava. Eu só chorava. Eu chegava da escola, eu lembro que eu chegava da escola, eu ia para o quarto e eu só chorava, eu não conseguia sair do quarto. Eu só chorava de tanta tristeza e sabia que logo meu pai ia chegar, ia começar tudo de novo, a briga, a discussão, as agressões. E eu já não suportava mais viver daquele jeito. E aos meus 11 anos eu tentei novamente tirar a minha própria vida. Eu lembro que eu estava em casa, eu estava chorando muito, eu não suportava mais aquilo. E aí eu saí de casa, eu resolvi ir embora. Resolvi sair de casa, eu falei, não vou ficar aqui mais. Resolvi sair da minha casa, não peguei nada, não peguei roupa, não peguei nada. A única coisa que eu peguei foi uma sandália e pus no pé e eu saí. E aí eu fui andando e cheguei na pista onde tinha bastante carro. E aí eu me atirei sobre um dos carros que estava vindo. E Deus não deixou que aquele carro batesse em mim. Apareceu uma pessoa do nada e me deu um empurrão. E eu fui cair do outro lado e o carro não me atingiu. E mais uma vez, Deus, o meu Pai, que não me abandona, que não abandona você, Ele me livrou da morte, Ele me livrou de eu cometer o suicídio. A mão do Senhor foi estendida sobre mim naquela hora e Ele não permitiu que eu tirasse a minha vida. Agora eu entendo, hoje eu entendo que foi livramento de Deus. Mas o tempo passou, alguns dias se passaram, alguns meses se passaram e eu continuava com aquela tristeza, com aquele sofrimento dentro da minha casa. Continuava do mesmo jeito, cada dia que passava a dor era maior, a depressão era maior. E aí eu tentei o suicídio pela terceira vez, aos meus quase 14 anos, de 13 para 14 anos. Eu tentei o suicídio pela terceira vez. Eu lembro que foi num domingo. Eu passei aquele domingo inteiro chorando, passei aquele domingo inteiro em lágrima. Eu não sabia o que fazer mais da minha vida. Eu olhava para o céu e dizia, será que realmente existe Deus? O povo fala tanto em Deus, será que realmente Ele existe? Se Ele existir, eu gostaria que Ele mudasse a minha vida, porque eu não suporto mais viver desse jeito.
Eu não suporto mais viver sofrendo, eu não suporto mais viver vendo meu pai agredindo a minha mãe. Pra que viver desse jeito? Eu prefiro morrer. Porque eu sei que se eu morrer, tudo vai acabar. Era esse o meu pensamento naquele momento. E aí eu tentei o suicídio pela terceira vez. Era uma tarde de domingo. Eu saí da minha casa e fui para casa de uma amiga minha. E lá na casa dela tinha um poço, no fundo do quintal tinha um poço muito fundo. Na minha casa não tinha esse poço, e na casa dela tinha, eu sabia que tinha o poço lá. Ela morava sozinha. E aí eu fui para casa dela, falei para ela que ia tomar água na cozinha, mas eu não fui tomar água. Eu fui lá pro quintal da casa dela, abri o poço e falei: é hoje que eu vou morrer. Eu falei: eu não quero mais viver nesse mundo. Naquele momento, eu falei: esse é os meus últimos momentos de vida aqui nessa terra. Que eu não suporto mais. Aí eu coloquei meus pés naquele poço, fiquei sentada na beira do poço, ao ponto de me jogar. E ouvia a voz na minha mente dizendo: pula, pula, que tudo vai passar. Hoje eu sei que era o inimigo das nossas vidas, querendo que eu tirasse a minha vida, porque ele sabe que se eu tirasse a minha vida, eu não ia ter salvação. Porque aquele que tira a própria vida não tem perdão. Ele queria que eu morresse naquele momento, mas o meu Deus, o teu Deus, ele estava comigo e ele estava me contemplando. E quando eu tentei pular naquele poço, aos meus 13 anos de idade, quando eu ia para me atirar naquele poço, eu estava chorando muito. Estava chorando muito, eu estava parecendo que estava bêbada de tanto que eu estava chorando. Na hora que eu ia me atirando no poço, essa minha amiga veio e deu um grito. E ela me segurou pela cintura. Naquela hora, Deus deu uma força para ela muito grande. Deus deu uma força para ela muito grande, para ela conseguir me pegar e me livrar da morte, me livrar do suicídio. E ela falou para mim: o que você vai fazer com a sua vida? Você ainda é muito jovem, não faz isso com a sua vida não. E eu só chorava e falava para ela que eu queria morrer. E Deus não permitiu. Deus não permitiu que eu cometesse o suicídio naquele dia. E eu fiquei a tarde inteira na casa dela, ela conversando comigo. E aí eu vim pra minha casa. Eu entrei no meu quarto e eu falei com Deus. Eu abri meu coração para Deus naquela hora. E eu falei: Senhor, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, muda a minha situação. E naquela hora Deus, ele ouviu a minha oração. Eu não frequentava nenhuma igreja. Na época eu não frequentava nenhuma igreja. E aí passou-se mais uns dias e eu conheci uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me falar de Jesus, para me falar do amor de Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. E ela me convidou para ir na igreja com ela. E eu fui, pela primeira vez eu fui numa igreja evangélica. E eu fui na igreja com ela e naquele dia, naquela noite, eu tive um encontro com
com o meu Pai Celestial. Eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com Deus, com aquele que não nos abandona, com aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, tanto nos momentos felizes como também nos momentos tristes da nossa vida. Eu não tinha ainda experimentado o tão grande amor de Deus para comigo, e naquela noite eu entreguei a minha vida para Jesus. Naquela noite eu me rendi aos pés do Senhor. Eu me entreguei a Ele, eu tinha 14 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando Ele deu um basta naquele sofrimento, quando Ele deu um basta naquela depressão que eu vivia desde os meus 8 anos. O Senhor, Ele deu um basta e Ele entrou na minha vida e Ele mudou a minha história. Eu entreguei minha vida para Ele, e aquele sentimento de querer morrer, aquele sentimento de tristeza que tinha dentro do meu coração, que eu carregava um fardo muito grande sobre mim, aquele sentimento, Deus, Ele tirou. Deus, Ele tirou aquele sofrimento de morte, aquele pensamento de morte que eu tinha. Deus, Ele arrancou de dentro de mim. E aí, eu fui dando os meus primeiros passos para a igreja. Eu ia para os cultos de oração, e aquilo foi me fortalecendo. Eu fui aprendendo a palavra de Deus, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. E aí eu fui lendo a Bíblia, eu fui meditando na palavra de Deus, e o Senhor foi me alimentando. E Ele foi tirando todo aquele sofrimento de tristeza, todo aquele sofrimento, todo aquele pensamento de tristeza, tudo aquilo que estava no meu coração, que me fazia querer tentar o suicídio. Deus, Ele tirou, Ele limpou do meu coração. Eu comecei a sentir a verdadeira paz que eu nunca tinha experimentado. Eu comecei a sentir uma paz muito grande dentro do meu coração. Eu comecei a sentir que Deus estava comigo, sentir o amor de Deus, que Deus realmente existia. E ao passar do tempo, o Senhor foi mudando os meus pensamentos, o Senhor foi mudando a minha mente. Eu comecei a viver o verdadeiro amor, eu comecei a experimentar o amor do meu Pai. Não do meu Pai carnal, mas do meu Pai, do nosso Pai Celestial. Eu comecei a experimentar o amor dele, o carinho de Deus. Eu senti o abraço de Deus. Todas as vezes que eu ficava triste, eu pedia para Deus me abraçar. E eu senti o abraço de Deus, eu senti o amor dele na minha vida. Eu sentia ele cuidando de mim, ele comigo. E hoje eu já estou com 31 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Desde os meus 14 anos eu entreguei minha vida para Jesus e estou com o Senhor, e o Senhor está comigo. Hoje eu tenho 31 anos, hoje eu tenho um lar, eu tenho um esposo abençoado. O Senhor me presenteou com um esposo maravilhoso. O Senhor me deu um filho lindo, um filho abençoado, vai fazer 2 aninhos. E eu estou muito feliz por tudo que Deus fez na minha vida, pela transformação que Deus fez na minha vida. Hoje o meu pai ele já não vive mais, ele já faleceu, mas Deus, com o tempo, eles se separaram devido às brigas que eles tinham. Minha mãe e meu pai se separou, e aí meu pai acabou falecendo, né, com o passar dos anos. E hoje minha mãe, Deus abençoou minha mãe, Deus deu um esposo para ela. Hoje ela é casada, né, ela ficou viúva do meu pai, e com o tempo Deus abençoou ela, deu um esposo. Hoje ela tem um esposo dela, que é uma bênção de Deus, um homem muito abençoado. E Deus abençoou a minha vida também. Deus trouxe tudo aquilo que Ele tinha preparado para mim. Deus, Ele trabalhou na minha vida de uma forma muito especial. Imagina que se eu tivesse tirado a minha própria vida naquelas vezes que eu tentei, hoje eu não teria o que eu tenho, né? Hoje eu estaria morta e eu não teria um esposo, eu não teria um lar, não teria uma família, um filho lindo. Olha como que Deus foi tão lindo comigo. E eu tenho certeza que da mesma forma Deus é com você. Deus é na sua vida, Deus está te contemplando. Deus tem visto todo o seu sofrimento, toda a sua luta, toda a sua angústia.
Saiba que esse período de depressão ele vai passar. Não tente contra a sua própria vida, porque Jesus, ele deu a vida para você. Ele deu a vida para você viver. Então viva a vida que Deus te deu. Desfrute da vida que Deus te deu. Se você não tem força para sair da depressão, se você não tem força para conversar com alguém, procure ajuda. Não fique dentro de um quarto trancado como eu ficava. Não faça isso. Procure a ajuda de alguém, de uma pessoa que você conhece, que você pode, se você sabe que pode desabafar. Converse com alguém. Converse com Deus dentro do seu quarto. Feche a porta, converse com Deus, busque a ajuda de Deus. Procure uma igreja. Vá lá ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que esse sentimento de suicídio vai sair do teu coração no nome de Jesus, porque Deus tem vida para você. Deus tem vida e vida com abundância para você. Deus tem projetos lindos para realizar na sua vida, assim como Ele realizou na minha. Eu tenho certeza que Ele vai realizar na sua vida também. Não se desespere, nem tudo não está perdido. Deus ainda tem algo lindo para fazer na sua vida. Não pense que tudo acabou, não. Levante a sua cabeça, siga em frente, porque Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida. Saiba que Deus ele te ama de uma forma muito grande. Talvez você não tenha o amor do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua família, mas o Senhor, ele te ama. A Bíblia fala que Deus nos amou de uma tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. E Ele tem vida e vida com abundância para você. Não tente tirar a sua vida, mas tente levantar da onde você está. Levante a sua cabeça. Não olhe para as muralhas, não olhe para os montes, mas eleve a sua cabeça para o alto, porque é do alto que vai vir o seu socorro. Que Deus possa abençoar você. Que Deus venha nesse momento trazer paz para o seu coração. Que Deus venha trazer alegria para a sua vida. Que Ele venha tirar todo o sentimento de tristeza. Que Ele venha tirar toda a angústia, toda a depressão, todo o medo, toda a ansiedade. Que Ele venha colocar a paz dentro do seu coração. E que Ele venha se revelar a você de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. E que você possa experimentar o grande amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que o Senhor em Cristo Jesus possa te abençoar de uma forma toda especial. Esse foi o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida e o que Ele ainda continua fazendo, porque Ele continua fazendo ainda coisas grandes sobre a minha vida. Espero que esse testemunho tenha ajudado você de alguma forma e que Deus abençoe você, tá bom? Saiba que eu vou estar orando por você. Eu vou estar sempre orando por você. Você pode dizer, mas você não me conhece. Eu não conheço, mas o Senhor, Ele conhece. O Deus que me resgatou, Ele te conhece. E eu vou estar intercedendo, ai Deus, por você. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida também. Tá bom? Que Deus abençoe. Sinta-se abraçada por mim. Sinta-se abraçada primeiramente por Deus, porque Ele te ama de uma forma grandiosa. Fique com Deus e eu espero você no meu próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.